Os amados irmãos, por favor, abram no Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. O texto nos diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa cheia, e tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixa que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Os irmãos podem sentar, por favor. O que posso oferecer ao Senhor? É o nosso tema. Um jantar aqui é oferecido a Jesus. Marta, Maria, Lázaro preparam o encontro, preparam a casa e oferecem um jantar muito especial para o nosso Senhor, que certamente estava ali porque aquele era um lar muito agradável para ele. Eram amigos de Jesus. Como nós ficamos felizes quando somos convidados para um jantar na casa de pessoas que são queridas por nós. Como nós ficamos felizes quando entramos numa casa com pessoas as quais nutrimos profundo amor, profundo carinho. Não é um lugar que o sentimento que a gente tem não é um sentimento de trabalho, de serviço, não é algo pesado a se fazer, mas vamos para ali com muito carinho, com muito amor, com muita alegria. É um evento agradável, né? São momentos agradáveis. Quando você chega na casa de pessoas que você ama e que você vai ali para comer, o jantar, a comida é apenas um detalhe da situação, né? De toda a questão. Por mais que algumas pessoas cozinhem muito bem, e quando você é chamado para jantar na casa de pessoas assim, de pessoas que são queridas, você fica na sua cabeça também: eu sei que ali vai rolar um rango gostoso, né? Tem essa alegria, né? Tem essa expectativa, né? Alguns irmãos aqui cozinham muito bem, né? Aliás, os irmãos já sabem disso, boa parte da igreja já sabe disso, por conta dos jantares que nós fazemos. Geralmente demos uma interrompida por conta da pandemia, mas os jantares que fazemos aí, jantar de Natal, né? Esse encontro que fazemos todos os anos, os irmãos já têm uma ideia ali do que cada pessoa, da habilidade de algumas pessoas na cozinha. Mas há um prazer muito maior, que é a comunhão, que é muito agradável sentar, conversar, bater um papo, rir um pouco.
E nós temos aqui Marta, Maria, Lázaro que preparam esse encontro. E Maria, admirada, não é difícil imaginarmos essa situação, ela ficava olhando para o Senhor Jesus o tempo todo. Imagina, se coloque no lugar dela, se coloque no lugar de Marta também, mas sobretudo de Maria, que tem, ela se destaca aqui neste texto. Lázaro havia morrido, né, e Jesus ressuscita Lázaro, e quem está ali com eles é o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus. E não é difícil imaginar a figura de Maria olhando para Jesus ou esperando ouvir alguma coisa maravilhosa da parte do Senhor Jesus. Então ela está maravilhada com a presença do Senhor Jesus. O que Maria poderia expressar para Jesus naqueles momentos? O que ela poderia expressar ao Senhor Jesus? Marta expressou o seu amor servindo. Me parece que esta é uma característica de Marta, é o serviço. Outra ocasião, em Lucas capítulo 10, verso 38 a 42, um texto que eu acho que eu já preguei aqui recentemente, Marta se destaca pelo serviço, ela está preparando, está na cozinha fazendo alguma coisa. O próprio Senhor Jesus, diz para Marta, Marta, você está ocupada com muitas coisas, Maria escolheu a melhor parte. E aqui, mais uma vez, Marta está na cozinha, preparando ali a refeição. Me parece que ela está ocupada com isso, ela está, tentando, mais uma vez, voltada para essa questão aqui do serviço, né, de preparar aquilo que está para ser servido ali à mesa. Maria foge, mais uma vez, do padrão. Maria, ela está ali, neste momento, ocupada com algo que vai um pouco além disso. Ela foge ao padrão. Aliás, os textos aqui, esse texto aqui, ele destaca esses três personagens, Marta, Maria e Lázaro, que são bem representativos, né? Marta, poderíamos dizer que representa aqui o serviço cristão, Maria, podemos afirmar que representa a adoração, e Lázaro, podemos afirmar que representa o testemunho. Apesar de Lázaro não citar uma palavra, não dizer absolutamente nada, que o texto, né, o evangelista ressalte, evidentemente ele conversou, Lázaro não era mudo, não que saibamos, mas certamente a vida de Lázaro é um testemunho, quem olhava para ele tinha ali um testemunho, ele havia ressuscitado, então por onde ele andava, era um ressurreto andando. Era um milagre de Cristo, operado por Cristo andando. As pessoas olhavam para Lázaro e viam, Deus com ele. Deus fez algo maravilhoso, tremendo na vida dele, pois ele fora ressuscitado. Então Lázaro representa aqui uma espécie de o testemunho. Mas o que nós vemos interessante também, que as palavras de Maria eram poucas. O que ela teria para oferecer ao Senhor Jesus ali? Bom, meus irmãos, o salmista Davi, no Salmo 116, no verso 12, ele também se fez o salmista também se fez essa pergunta: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Ou que me tem feito, como está na revista atualizada. Que darei ao Senhor? Era a pergunta do salmista, e eu fico imaginando que essa também foi também durante alguns instantes a pergunta de Maria, o que ficou na cabeça dela, o que eu vou fazer pelo meu Senhor? Esse foi o questionamento, o que eu vou dar a Ele, o que eu vou entregar a Ele? Ele ressuscitou, meu irmão, eu amo, Ele é tudo para mim, o que eu darei a Ele? Meus irmãos, esta é a preocupação que existe no coração de todo aquele que é profundamente grato a Deus por tudo que Deus já fez na sua vida.
esta preocupação, esta pergunta, o que darei ao Senhor? O que farei ao meu Deus ou para o meu Deus? Essa é a pergunta que fica na cabeça constantemente de todo aquele que foi salvo pela graça, que foi transformado, que teve a sua vida mudada milagrosamente, pois a nossa salvação, transformação do nosso coração, como já falei aqui inúmeras vezes, já ensinamos isso aqui na igreja inúmeras vezes, nada tem a ver com a nossa capacidade, mas com aquilo que Deus graciosamente fez por nós. Não poderíamos ressuscitar espiritualmente por nossas próprias forças ou capacidade. A nossa salvação não ocorreu porque somos bonzinhos, porque um dia chegamos a um raciocínio lógico de que devemos nos entregar ao Senhor, porque somos pecadores, então devemos nos entregar a Deus. Porque não queremos ir para o inferno, então devemos confessar Jesus como Senhor e Salvador e viver segundo a sua vontade. Não se trata disso. Estamos falando, a minha vida, a sua vida, é um milagre de Deus. A nossa salvação é fruto da graça de Deus, favor imerecido. Se o Espírito não nos convencesse da justiça, do pecado e do juízo, jamais nos voltaríamos para Deus, confessando os nossos pecados. E por quê? O próprio Paulo responde: estávamos mortos. Mortos espiritualmente. Aquele que é grato está sempre procurando saber o que é que eu posso oferecer ao Senhor, o que é que nós podemos oferecer a Deus. O que é que você tem a oferecer a Jesus? Avaliando o que o Senhor fez por nós, dando-nos vida, assim como deu vida a Lázaro. Lázaro estava morto e nós também estávamos mortos por causa dos nossos pecados. Jesus disse a Lázaro: vem para fora, e ele também disse algo assim para nós: vem. Foi ele quem nos chamou. Jesus mesmo declarou em João capítulo 5, o evangelista fala sobre isso, mesmo evangelista, João, fala sobre isso em João 5, 24. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então nós fomos também ressuscitados, semelhantemente a Lázaro, também ressuscitamos. Só que Lázaro experimentou a passagem da morte para a vida, um milagre de restabelecimento físico. Mas o milagre operado por Deus nas nossas vidas é mais profundo ainda, é um restabelecimento espiritual. A ressurreição, a nossa ressurreição, representa a garantia para a vida eterna em Deus, com Deus. Por isso, o que é que nós podemos oferecer ao Senhor? Meus irmãos, sendo honestos em nossa avaliação, e aí precisamos pontuar isso, sempre constataremos que nada temos em nós mesmos e nada possuímos para oferecer ao Senhor que possa de fato compensar aquilo que Cristo fez por nós. Pense no que você tem de mais valioso na sua vida. Eu ouso dizer que o que nós temos aqui neste mundo de mais valioso na nossa vida, por exemplo, são os nossos filhos. Imagina, estou olhando aqui para... Vocês são o casal mais... a referência aqui para nós, né? Os pais de muitos filhos, glória a Deus por isso, né? Prósperos, né? Prosperidade está sobre a casa de vocês, né? Na Dani e no André. Pense, os maiores tesouros, o grande tesouro de vocês são os filhos de vocês. É ou não é? O filho, são os filhos.
Imagine você entregar isso para Deus, ainda isso seria insuficiente diante da obra de Cristo. Então, meus irmãos, precisamos ser honestos nisso. Sempre constataremos que nada temos em nós mesmos que possa compensar o que o Senhor Jesus fez por nós. Nada que coloquemos nessa balança espiritual poderá se nivelar a obra de Cristo Jesus. Nada. Sabe aquela balança romana? Você coloca 100 gramas e você tem um peso de 100 gramas e você coloca ali 100 gramas de mortadela. Coisa deliciosa, deu até fome. Você coloca ali, aquilo equilibra. Agora é tudo eletrônico, né? Mas nada que você possa colocar nessa balança poderá equilibrar, sequer equilibrar o que Cristo fez por nós. Entretanto, há algo que nós podemos oferecer. Sempre haverá algo que poderemos oferecer, ainda que não equilibre essa balança. Senhor Jesus, evangelista João, através do evangelista João, capítulo 4, verso 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Jesus revelou que Deus procura adoradores, pessoas que se envolvam com a sua presença ou em sua presença, pessoas completamente entregues a Ele, completamente dedicadas a Ele, pessoas completamente devotadas a Ele, sem qualquer reserva. E Maria é um desses modelos, é um desses adoradores, era uma dessas adoradoras do Senhor, que era procurada pelo Pai, e que foi achada pelo Pai. E o que ela fez, meus irmãos, foi tão verdadeiro, foi tão intenso, foi tão admirável, foi tão maravilhoso, que em Mateus capítulo 26, verso 13, Jesus diz algo esplêndido sobre o seu ato, e eu peço aos irmãos que abram, por favor, em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Falando sobre o mesmo tema, mas aí nós temos um acréscimo de algo interessante. Sobre a mesma situação. Mas no verso 13, Jesus vai dizer o seguinte: em verdade lhes digo que, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. Compreenderam? O que ela fez foi tão intenso, tão maravilhoso, tão verdadeiro, tão visceral, algo que veio da sua alma, das suas entranhas, foi tão forte. Colocando para os nossos dias, ela não estava apenas participando ali daquele jantar com Jesus. Ela não estava apenas servindo uma boa ou a melhor refeição para Jesus. Ela não estava apenas feliz com a presença daquele que havia ressuscitado o seu irmão. Ela não estava apenas satisfeita com aquilo que Jesus havia feito na sua família, mas ela ali se coloca como verdadeira adoradora. Ela dá o seu melhor, ela entrega tudo o que ela podia, e Jesus viu o seu coração. O verso 2 do João capítulo 12 nos mostra o que se passava em sua casa naquele dia. Todos estavam em volta da mesa, todos em torno
da presença que enchia aquele lugar, a presença de Jesus. É importante ressaltar questão cultural. Nessa época as pessoas elas ficavam reclinadas ao chão, não havia um banquinho que você sentava como nos dias de hoje. O lugar de refeição era limpo, higienizado, e eles se reclinavam assim, né? Sentados no chão, com o corpo reclinado, do lado esquerdo. Era geralmente assim que ficavam, era assim que eles ficavam. De repente nós lemos no verso 3 que Maria se lembrou da única coisa de valor que ela possuía. Um perfume chamado aqui de nardo puro, né? Vindo do Oriente, provavelmente, um perfume muito caro. Ela sabia o que fazer. Ela daria esse tesouro precioso para o Senhor Jesus. Então, com esse frasco nas mãos, ela se voltou, foi para a sala. Me parece que ela sai da sala, porque esse perfume, coisas preciosas, você não coloca em qualquer lugar, né? Você não coloca em qualquer lugar. Sabe aquelas joias que o seu maridão deu para você? E que ele de vez em quando acrescenta no potinho que você tem em casa? Aquela caixinha bonitinha, geralmente, né? Tem umas que vêm até com uma chavezinha. Tem outras que tem um cadeado. É tão importante. O Igor já está rindo. É isso aí, Igor. Parabéns, meu irmão. Você é o exemplo para todos os homens aqui dessa igreja. Glória a Deus, né? Profeticamente, né, mano? Mas essas caixinhas, se você coloca, as irmãs costumam colocar as suas joias ali dentro dessas caixinhas, né? Coloca o cordão de ouro, um coração escrito, um nome do maridão, né? Suene escreveu Igor. Os anéis, a solitária, né? Solitária, que é solitário? É solitário? É solitário, é verdade. Solitário é outra coisa. Solitário é que alguém pode ter na barriga também, é verdade. Podre isso que eu falei, né? Muito ruim, muito ruim, muito ruim. Mas aí você tem os brilhantes, né? As joias preciosas, você não coloca em qualquer lugar da casa. Você não coloca isso no armário da sua sala. Você não coloca isso na gaveta de um armário na sala. Ou em uma gaveta que é visitada ou que é facilmente aberta por qualquer um. Você não coloca isso numa gaveta lá do banheiro que você tem e que você não coloca ali. Você vai abrir o seu guarda-roupa, botar lá no cantinho, embaixo de umas roupas que você tem, você coloca lá escondidinho. Porque é precioso, você coloca no ambiente que não é de fácil acesso e o fato é que ela sai para pegar isso, meus irmãos. E talvez ela tenha pensado, agora é a hora certa. Estão todos sentados, agora é o momento. Ela havia pensado, o que eu posso fazer? Ah, já sei, eu tenho algo precioso aqui na minha casa, é muito caro, eu vou trazer isso. Ela se aproxima de Jesus, derrama o perfume nos pés do Senhor Jesus. Provavelmente ela quebrou aquele vaso, porque isso vinha dentro de vasos completamente fechados. E ela então derrama o perfume sobre os pés do Senhor Jesus, e o cheiro do perfume enche toda a casa, sem pensar naquilo que os outros iam falar, naquilo que iam dizer. Maria estava resolvida em expressar o seu amor ao Senhor. Ela soltou os cabelos, ela se abaixou e se pôs a enxugar os pés do Senhor Jesus. Sem falar nada, ela estava dizendo para Jesus o seguinte: Senhor, por onde o Senhor andar, sinta este cheiro. E saiba que existe alguém que o ama. Era isso que ela estava expressando a Jesus. Foi feito em silêncio.
enquanto todos estavam tentando entender o que estava acontecendo ali. As pessoas da casa olhavam, Marta certamente olhou aquilo, não sei como ela interpretou isso, o texto não diz, mas os discípulos, e ali estava Judas. Aquilo não fazia sentido na cabeça, parecia ser desperdício. O que fazia sentido ali, meus irmãos, era uma refeição. O que fazia sentido ali era servir um bom vinho, era servir uma boa comida, era receber bem, com um sorriso no rosto, era abrir a porta, era contratar um escravo, um servo, para quando Jesus entrasse, ele pudesse lavar os seus pés. Isso fazia sentido, porque era costume da época. Mas não fazia sentido o que Maria fez. Pegar um perfume muito caro, derramar sobre os pés do Senhor Jesus, enxugar, soltar os seus cabelos e enxugar os pés de Jesus com seus cabelos, não fazia sentido para uma dona de casa daquele lar se abaixar como uma escrava. Nada disso fazia sentido. E lemos no verso 4 que não levou muito tempo para Judas Iscariotes censurar Maria. Judas Iscariotes não sentiu o cheiro do perfume, entenda o que eu vou dizer, ele sentiu o cheiro do dinheiro. O texto diz que ele era ladrão e que metia a mão no dinheiro que era entregue, nas ofertas que eram entregues. Aquele perfume valia 300 denários. Isso equivale a 1 ano de trabalho de um assalariado. Nos nossos dias, vamos pensar, eu sei que a medida não é perfeita, porque um assalariado daquela época vivia num estado de miséria, essa era a grande verdade. Também não é muito diferente dos dias de hoje. Talvez seja até uma correlação interessante, mas o salário mínimo hoje é 1.212, não é isso? R$1.212, vezes 12, R$14.544. Alguém aqui tem um perfume de R$14.544? Aliás, 14 mil. Se você tem, talvez tenha, de repente tem alguém que tem, né, e não quer falar. Não vou falar nada disso, fica na minha. Meus irmãos, é algo completamente fora do padrão. Na cabeça de Judas, aquilo era desperdício. Maria recebeu censuras pela devoção que apresentou a Jesus. O fato é que nós também seremos censurados pela nossa entrega, pela nossa fidelidade, pelo nosso serviço. Em algum momento, pessoas poderão nos censurar. A sua família talvez venha lhe censurar pela sua dedicação ao Senhor. Nós somos censurados pelas nossas ofertas, pelo dízimo, pela nossa adoração, pela nossa entrega, por estarmos na casa de Deus aos domingos. Às vezes o sol está de lascar. Botei até um bannerzinho, né? Um post interessante que eu recebi de alguém dizendo, olha, um caminhão de ovo virou no Rio de Janeiro. Aí estava lá vários ovos sendo fritos no chão assim, né? De tão quente que está o Rio de Janeiro. Mas parece louco. Quantas vezes já não olharam para mim de banda porque me viram de terno e gravata na rua aos domingos indo para a casa de Deus? Quantas vezes irmãos em Cristo não são ridicularizados porque estão muito bem vestidos indo para a casa de Deus num dia ensolarado? Mas o fazem por quê? Porque têm consciência que devem servir ao Senhor. Todavia, você pode saber hoje o que Maria não sabia de antemão. Que tal gesto agrada ao Senhor. Tal entrega agrada ao Senhor. E há 2 atitudes de Maria aqui que eu considero relevantes.
e que eu quero ressaltar aqui com os irmãos. A primeira é a extravagância dela. Por esse gesto nós aprendemos que o amor verdadeiro, ele não calcula o preço. O amor verdadeiro não fica fazendo contas. A única lamentação do amor é não ter mais para dar. Essa é a única lamentação. Eu não tenho mais para dar, pois o amor não fica fazendo contas. Ele dá, ele doa, ele entrega, sem reservas, ele doa. Quando alguém comentou de um certo soldado, que um certo soldado tinha perdido sua perna na Segunda Guerra Mundial, o soldado corrigiu o homem dizendo: não perdi a minha perna, não perdi. Eu dei a minha perna pelo meu país. Compreenderam? O amor de Maria era assim, era doador. Maria não mediu esforços, não pensou no custo, mas deu com generosidade. Assim como Davi, meus irmãos, Maria recusou-se a dar ao Senhor o que não havia, o que não custava algo para ela. Eu peço aos irmãos que, por gentileza, abram em 2 Samuel. 2 Samuel. Capítulo 24. É o último capítulo de 2 Samuel. A partir do verso 18, olha o que nos diz. 2 Samuel, capítulo 24, a partir do verso 18. Naquele mesmo dia, Gade foi falar com Davi e lhe disse: vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Araúna viu do alto que o rei e os seus homens vinham ao seu encontro. Saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra e perguntou: por que o rei, meu senhor, vem até este seu servo? Davi respondeu: para comprar de você esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Então Araúna disse a Davi: que o rei, meu senhor, tome e ofereça o que bem quiser. Aqui estão os bois para o holocausto, a debulha, o debulhador de cereais e a canga dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E acrescentou: que o Senhor, seu Deus, aceite a sua oferta. Agora vejam o que está aqui no verso 24. Porém o rei disse a Araúna: não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Não oferecerei ao meu Deus holocaustos que não me custem nada. Da mesma maneira que nós vemos aqui que Marta não quer apresentar a Jesus algo que não lhe custe nada, mas ela apresenta a Jesus algo que lhe era de muito valor, era um bem precioso. Então não era apenas o perfume que Maria, estava oferecendo, estava derramando sobre Jesus. Maria derramava também o seu tempo, derramava a sua vida, derramava o seu coração. Maria derramava o seu amor a Jesus. Maria derramava aquilo que mais lhe custava. E nós
O que é que nós temos derramado diante do Senhor Jesus? O que é que você tem derramado diante do Senhor Jesus? Que oferta você entrega ao Senhor Jesus? Que perfume você coloca aos pés do Senhor Jesus? Meus irmãos, se nós vivemos por lamentar o preço que pagamos para servir a Cristo, se ficamos calculando o tempo que dedicamos à sua obra, as ofertas, os dízimos que entregamos em sua casa, se reclamamos do tempo que gastamos com os cultos, então precisamos questionar o nosso amor. O que realmente sentimos por Deus? Precisamos questionar a nossa devoção a Ele. O que é que custa para você? Quando amamos alguém de verdade, nós sempre procuramos novos meios, novas formas de expressar o nosso amor à pessoa amada. É ou não é? Isso acontece nos aniversários de casamento, não é assim? Para onde eu vou levar minha esposa? Ou a esposa pensa, o que eu vou fazer pelo meu marido? Não é assim para com os nossos filhos? Fazemos o que é melhor para eles? Não é assim? Ainda que, bom, eu não vou fazer nada porque eu tenho algo que eu preciso ensinar para ele. É um amor. Não é? É o amor. Nós fazemos o melhor e não medimos esforços. Até a correção, a disciplina. Aquele que ama de verdade, disciplina. E você não mede esforços. O coração dói. Não vou poder comprar isso, não vou comprar isso. O coração dói, está de castigo. O choro machuca, né? Estava falando aqui do choro. O bebezinho que estava ali no colo, aquela coisa, aquela mágoa, né? Aquele choro, parece que choro magoado, o coração, mas você não pode, você sabe que você tem que fazer o melhor pela criança. Nós queremos fazer o melhor pela pessoa que nós amamos, pelos nossos cônjuges, nós queremos fazer o melhor. Damos flores, enviamos mensagens, fazemos e compramos presentes. Alguém pode chegar e falar, isso é muito brega, mas eu estou fazendo, é o meu, eu quero agradar. Gastamos a nossa vida pela outra, por quê? Porque amamos. Se um adorador do Senhor, ele sabe que tem que ter um custo. Ser um adorador de Deus tem um custo, e um alto custo. Mas será que eu vivo lamentando por esse custo? Se eu lamento pelo custo, pelo preço que eu tenho que pagar, então eu hei de questionar o amor que digo que tenho pelo meu Deus. Há momentos em que nós ficamos cansados, o corpo físico está cansado, mas eu sei que devo a adoração, o louvor, a honra e a glória ao meu Deus. Tem dias que eu não quero cantar, isso acontece com vocês? Acontece. Mas eu devo isso ao meu Deus, eu não canto só quando eu estou feliz, quando eu estou alegre. Há dias que é muito difícil, que são difíceis para nós. Mas pense nisso. Se há lamento pelo tempo que você dedica ao Senhor, se há lamento pelas coisas que você faz por Deus, se há lamento pelas suas ofertas, pela sua dedicação, há de se questionar. Há de se questionar o amor que você tem pelo Senhor. Segunda coisa e última é sobre o desembaraço que nós vemos aqui. Porque nos versos 4 a 7, o que nós temos é o questionamento de Judas. Ele olha e fala assim, puxa vida, isso é muito dinheiro. Isso é muito dinheiro. Gastar com isso. Poderia, a intenção dele era outra. Mas a ideia aqui é, pode gastar isso com os pobres.
Maria não mediu as consequências, pensando nos comentários, no disse-me-disse dos outros. Maria somente serviu a Jesus. Ela quis apresentar e apresentou o melhor ao Senhor Jesus. Ela se recusou a se distrair. Ela não estava preocupada se criaria algum tipo de embaraço, impedimento ou dificuldades, se ela ficaria constrangida. Ela não, nada disso ficou na sua cabeça. Ela só sabia uma coisa: eu quero demonstrar o meu amor por Jesus e entregarei e farei o que for possível para honrá-lo. Ela já havia sido repreendida em Lucas capítulo 10, 38 a 42. A sua irmã já havia censurado uma vez. E ela mais uma vez é censurada. Mais uma vez ela é repreendida. Mas também consideremos uma outra questão, meus irmãos. Naqueles dias, para uma mulher fazer um ato público era um negócio, não era comum. As mulheres, de uma maneira geral, eram muito recatadas, muito. Não andavam pelas ruas basicamente para não serem notadas. Era dessa forma que a cultura que existia, que era a cultura da época. E mais ainda, uma mulher jamais deixaria o seu cabelo solto. Isso geralmente acontecia na intimidade com o seu marido. Isso era uma quebra do padrão cultural da época e moral da época. Quando Maria soltou os cabelos, algo que as mulheres judias não faziam em público. Aliás, Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 15, vai dizer que o cabelo da mulher é a glória, é a sua glória. E ela então, quando solta os seus cabelos, ela quando se agacha aos pés do Senhor Jesus, meus irmãos, o que está acontecendo ali é que ela está se humilhando diante de Cristo e está se despojando do que era chamado de glória. Ela assumiu a sua posição, ou uma posição de escrava ali, de serva, para enxugar os pés do Senhor Jesus com os seus cabelos. Essas mesmas atitudes são vistas em nós? Humildade, despojamento e serviço? É isso que nós apresentamos? Quando estamos comprometidos com Jesus, também estamos sujeitos a críticas e até mesmo a desprezo. Maria não estava preocupada com nada disso. Havia um total desembaraço com relação a essas coisas. Essas críticas, ela não se preocupou com nada disso. O que ela queria fazer era servir ao Senhor da melhor maneira, era adorar a Cristo, era agradar o Senhor Jesus. Pessoas não nos compreenderão, meus irmãos, e às vezes até mesmo outros servos de Deus, discípulos do Senhor Jesus, talvez se levantem com profundas críticas a nós, pela nossa devoção ao Senhor. Porém, se nós amamos a Cristo, de verdade, haveremos de expressar este amor, sem nos preocuparmos com a aprovação das outras pessoas. Haveremos de expressar esse amor biblicamente, sem nos preocuparmos com a aprovação das outras pessoas. Há muita gente que me parece que demonstra a sua devoção ao Senhor quando está perto de outros crentes, mas quando está fora desse ambiente cristão, aí recua. Junto aos amigos, você não vê o adorador. No ambiente de trabalho, você não vê o adorador do Senhor. No ambiente do colégio, você não vê o da faculdade, você não vê o adorador.
está mais preocupado com a sua reputação. Como as pessoas me verão? Meus irmãos, certamente a reputação de Maria foi arranhada aqui. Mas ela não estava preocupada com isso. Ela fez aquilo que agradou ao Senhor Jesus. E isso era o que importava para ela. E eu quero trazer isso para a gente. Temos feito aquilo que de fato agrada ao Senhor? As nossas atitudes têm glorificado e honrado o nome do Senhor? Temos vivido para a glória de Cristo? As pessoas olham para nós, estamos preocupados com aquilo que elas pensam a nosso respeito? Temos vergonha de termos uma Bíblia, de carregarmos uma Bíblia? Temos vergonha de falarmos que nós somos servos de Cristo? Temos vergonha de cantar, de ler, de orar? Temos vergonha? Uma coisa bem prática. Quando você sai para jantar com os amigos, você tem vergonha de curvar a sua cabeça e falar com Cristo, falar com Deus, agradecendo ao Senhor pela refeição que você tem diante de si? Compreende? Ou estamos querendo nos moldar ao padrão que nós temos aqui neste mundo? Meus irmãos, nós não podemos. A nossa vida precisa ser diferente. Nós somos adoradores de Cristo. Eu não posso me envergonhar do meu Cristo. A minha reputação não pode estar em primeiro lugar. Não nesse sentido. Maria se curvou, se humilhou. E eu quero fazer referência a um gesto de um amigo, de um pastor, que foi meu pastor, numa igreja batista do Flamengo, pastor Sérgio. Uma vez ele contou que Deus tinha feito, contou o testemunho dele, que havia um homem que ele era um grande advogado, tinha um escritório no centro da cidade, e não sei se o escritório era dele, mas era um conjunto era um escritório de advocacia, e ele era um advogado renomado, tinha uma vida boa e tal. E ele dizia que saía todos os dias para almoçar, todo engomadinho, porque ele andava muito bem vestido, e tinha um senhor muito humilde andando pela praça com um microfone na mão e carregando nos ombros aquele, não era um alto-falante, era um megafone. Muito obrigado, minha irmã. Então, de vez em quando ele colocava um megafone na mão e abria o texto para ler a Bíblia, guardava a Bíblia, pegava o megafone, né, jogava pelos ombros e começava a pregar, distribuindo o som pela Cinelândia. Acho que era Cinelândia ou Carioca, uma dessas, mas acho que era Cinelândia. E ficava ali, falando. E ele passava por aquele homem e ele achava aquilo ridículo. Que coisa ultrapassada, que mico. Né? Em outras palavras, hoje a garotada diria isso, é um mico terrível. Ai, talvez tenha outro termo para isso, né? Tem? Deve ter, não é possível. Mico era da minha época. Né? Mas ele parava e desprezava aquilo, mas teve um dia que ele passou por aquele homem estava com a Bíblia na mão, um microfone, ele dizia, olha, o português daquele homem estava todo errado, ele falava muito mal, mas a palavra que ele pregou entrou no meu coração e transformou a minha vida. E ele falava, eu era um homem arrogante, achava que sabia de todas as coisas.
Mas ele disse o que aconteceu, que naquele dia foi algo que entrou no coração dele. O resultado é que na semana seguinte, ele era o homem que estava na praça com aquele megafone andando pelos ombros, enquanto aquele irmãozinho que não sabia falar direito, falava nós vai, nós foi, aquela coisa todinha, estava com o microfone na mão pregando o evangelho e ele distribuía o som e ele fazia isso com muita alegria. O advogado renomado distribuindo som para o pregador que mal sabia falar o português direito. Ele disse que não havia qualquer constrangimento na sua vida, porque ele falou aquilo que transformou a vida da minha vida, vai transformar também a vida de outras pessoas. É a mensagem do evangelho. Quando eu estou mais preocupado com a minha reputação do que com a glória de Cristo, tem alguma coisa errada na minha vida espiritual. Eu preciso me despojar da minha glória, me despojar do meu próprio coração, do meu próprio eu. Tudo precisa estar aos pés de Cristo. Se Cristo é tudo para mim, meus irmãos, o meu coração não pode ter a voz de controle. Se Cristo é tudo para mim, eu preciso me esvaziar de mim mesmo. Não há lugar para dois deuses dentro de mim. Se no pedestal do meu coração é o meu eu quem está, então Cristo não está. Se você está preocupado com a sua glória, Cristo não está reinando na sua vida. Ele não é tudo para você. Não minta, não diga, tu és tudo para mim. Não cante, tu és tudo para mim, porque ele não o é. E eu quero encerrar reafirmando algumas coisas. Toda pessoa realmente agradecida ao Senhor desejará dar a Ele a maior honra. Toda pessoa realmente agradecida ao Senhor desejará dar ao Senhor a maior honra, o que Ele tem mais de precioso. Extravagância e desembaraço, nesse sentido, serão marcas da sua vida. Se você assumir o seu amor por Jesus, se envolver com Ele da mesma maneira que Maria se envolveu, eu preciso afirmar para você que talvez você não conte com a compreensão das pessoas à sua volta. Talvez você não conte com a admiração das pessoas à sua volta. Mas a questão toda é como Deus está enxergando você e não como as pessoas estão enxergando você. Desde que o seu amor por Jesus e a palavra dele determinem a sua forma de adorar e não o seu orgulho e não o seu medo. Seja como Maria, que demonstrou o seu amor a Jesus, que fez aquilo que podia, entregou aquilo que lhe era mais precioso e que não teve a menor preocupação com a sua própria reputação, mas ela fez aquilo que ela sabia, que era o seu melhor para agradar o Senhor Jesus. Soltou os cabelos para enxugar os pés do Senhor Jesus. Algo que mulher nenhuma faria naqueles dias. Mulher judia nenhuma faria. Se curvou aos pés de Jesus como uma escrava. Foi isso que ela fez. Eu espero que a gente que a nossa vida de devoção ao Senhor, que o nosso amor ao Senhor, seja algo semelhante a isso. E eu quero terminar com a seguinte pergunta, e eu gostaria que você fizesse esse questionamento também para si mesmo. O que é que nós podemos oferecer ao nosso Senhor Jesus? E o que é que você tem oferecido, o que é que nós temos oferecido?
Curva a sua cabeça. As nossas ofertas sempre haverão de nos custar algo. Não podemos ofertar para Deus de qualquer maneira. Você não pode oferecer ao Senhor qualquer coisa. Ele é o Rei da Glória. Portanto, as nossas ofertas sempre nos custarão algo. Sempre. Eu não posso pensar em servir a Deus entregando a Ele aquilo que está sobrando. Olhemos para a vida dos apóstolos, dos discípulos, dos servos de Deus, as servas do Senhor. Essas pessoas entregaram suas vidas. Isso lhes custou muito. Custou a vida. Eu espero que pensemos sobre isso. Que você possa meditar sobre como você tem vivido. Como você tem cultuado ao Senhor. Que lugar tem o Senhor Jesus na sua vida? Ele é tudo para você? Ele realmente é tudo para você? Qual é o espaço de Jesus no seu coração? Tem alguma coisa concorrendo dentro do seu coração? Pai amado, em nome de Cristo Jesus, aqui estamos, ó Deus, certamente todos nós, precisamos reconhecer que temos pecado contra o Senhor. Porque certamente em algum momento nós não entregamos tudo aquilo que deveríamos entregar. Quem de nós aqui nunca se sentiu prejudicado? Ou não se sentiu, estou perdendo alguma coisa? Talvez alguns aqui já tenham dito por esses dias, eu vou me dedicar tanto, mas tem gente que não faz, tem gente que não se dedica, eu estou me entregando para a obra de Deus, mas fulano, beltrano e ciclano não tem feito absolutamente nada. Pai, perdoa-nos pelas vezes que nós ficamos calculando o custo da nossa adoração, do nosso serviço, da nossa entrega, da nossa vida como cristãos. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes que nós não entregamos aquilo que deveríamos entregar. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que nós pensamos na nossa própria comodidade, no nosso próprio coração. Perdoa-nos pelas vezes que colocamos a nossa vida acima da Tua vida, ó Senhor Jesus. Perdoa-nos. Traz a nós, ó Deus, abre o nosso entendimento, o nosso coração, amolece o nosso coração, para que possamos ver quem de fato nós somos nesta equação. Mostra-nos, ó Deus, mais uma vez a Tua glória. Os nossos pecados têm embaçado as nossas vistas. Os nossos pecados, ó Pai, têm nos tornado míopes em tudo isso. Pois não temos conseguido enxergar a Tua glória, ó Deus.
Pois se tivermos uma visão adequada da Tua glória, ó Senhor, nós cairíamos de joelhos diante do Senhor todos os dias. Então ajuda-nos, ó Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos, ó Pai, por buscarmos a comunidade. Perdoa-nos, ó Deus, por nos sentirmos afetados ou prejudicados. Ajuda-nos, ó Deus. Abre os nossos olhos, Senhor. E que sejamos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Possamos nos entregar a Ti sem reservas. Venhamos pagar o preço, ó Pai, sem olhar o custo. Possamos expressar o nosso amor ao Senhor verdadeiramente, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Fiquemos de pé. E eu peço que enquanto você estiver cantando, que haja no seu coração também a entrega, a genuína adoração, e que você possa confessar ao Senhor ao mesmo tempo: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu tenho pecado contra o Senhor, ajuda-me. Que seja um momento de adoração, de louvor, mas também de confissão, em o nome de Cristo Jesus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos Teus braços, Jesus, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Mais uma vez cantemos ao Senhor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o som a me guiar. Pode passar, Teu amor jamais. Sempre há de existir, sempre há de existir
preparado para mim, preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Diga isso ao Senhor: eis-me aqui, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Glória a Deus, glória a Deus. O que podemos oferecer, ou o que oferecemos a Cristo? O que é que você tem dado a Ele? Eu espero que você dê a Ele o seu próprio coração, a sua vida, de fato, e que nada esteja na frente disso, porque se alguma coisa está na frente disso, talvez você tenha que questionar até mesmo o seu novo nascimento. Talvez você tenha que questionar a sua fé, o seu relacionamento com Deus. Que o Senhor nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, pois em muitos momentos nós colocamos o nosso coração à frente. Essa é a grande verdade. Muitos momentos nós colocamos a nossa comodidade, as nossas paixões, e todos nós temos muitas, não é assim? Pode ser um carro, pode ser um instrumento, pode ser um relógio, pode ser uma roupa, pode ser qualquer coisa, pode ser um amigo, namorado, esposa. A gente pode colocar muitas coisas no lugar de Deus. No trono do seu coração só pode ter uma pessoa, o nome dela é Jesus. Amém? Deus, eu te peço que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos perdoe. Ó Deus, nos perdoa. Nos perdoa pelas vezes que nós não te amamos da maneira que deveríamos, que nós não nos entregamos como deveríamos. Nos perdoe pelas vezes que pensamos na nossa comodidade. Nos perdoe pelas vezes que achamos que podemos conduzir a nossa vida de fé assim. Pelas vezes que achamos, quando eu tiver vontade eu canto, quando eu tiver vontade eu vou à tua casa, quando eu tiver vontade eu te sirvo, quando eu tiver vontade eu leio a tua palavra, quando eu tiver vontade eu me envolvo com a tua obra, quando eu tiver vontade eu oferto. Ajuda-nos a que venhamos enxergar a nós mesmos, a vermos quem nós somos, pecadores, carentes da tua graça, e venhamos ver o Senhor, termos uma melhor visão da tua glória, porque aí veremos o Criador, o sustentador, o soberano, o Deus vivo, o Deus eterno, o único digno de louvor e de adoração. E que um dia, quando o Senhor voltar nos ares, Cristo Jesus voltar nos ares, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor.
E quem não viver curvado diante de Cristo antes da sua volta, certamente não estará diante dele da maneira na eternidade. Então ajuda-nos, tem misericórdia de nós, Pai, perdoa-nos pelas nossas fraquezas, que possamos adorar ao Senhor, ser verdadeiros adoradores, que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém.